Olá, querido amigo, querido irmão, seja bem-vindo à terceira live, ou à live do terceiro dia do nosso jejum, 21 dias para liberar a fé, eu criei, por isso é que falei. O Senhor está fazendo coisas tremendas entre nós, ainda que seja apenas o terceiro dia do jejum, nós já estamos recebendo testemunhos. Eu quero muito insistir com você, por favor, manda para mim o seu testemunho, pode mandar pelo WhatsApp, pode entrar no Instagram, ok? Escreve o seu testemunho, ele vai abençoar outras pessoas. E nós já estamos fazendo todos os dias, meio-dia, uma live, não é uma live longa, 30, 20 minutos, apenas para que você possa, alguns, possam compartilhar testemunho do que Deus está fazendo na sua vida durante o jejum. Tá bom? Então, se você está disponível aí, hora do almoço, no seu trabalho, dá uma paradinha e participa da live, porque você vai abençoar muita gente. Também, se você ainda não se inscreveu no nosso site para receber o material do jejum que nós estamos compartilhando, você deve entrar no site Você deve entrar no site jejum21dias.com.br. Vou repetir, jejum21dias.com.br. Quando você entra, vai ter um link, você clica nesse link, lá você vai então se inscrever no grupo de WhatsApp e também de e-mail. Você vai receber tanto por WhatsApp quanto por e-mail. Se você já se inscreveu, não esquece de dar uma olhadinha lá no seu WhatsApp. Tem gente que recebe centenas de mensagens e às vezes ele não olhou lá, você está num grupo, você está recebendo material, suprimento e às vezes nem percebeu. Então dá uma checada no seu celular, amém? Também, se você ainda não adquiriu o livro do jejum, esse é o tempo oportuno para você fazer 21 dias para liberar a fé. Isso, já estou recebendo testemunhos de irmãos que estão lendo o livro, mas tem irmão que já está lá na frente, ele não consegue se conter, e eu tenho ouvido quanto já tem abençoado as pessoas. Nosso alvo é sempre esse, nós queremos ser canal de bênção, canal de vida para você. E esse jejum, eu creio, vai ser um marco. Ainda que nós não estamos podendo nos reunir. Aqui em Goiânia nós estamos no lockdown, temos que fazer isolamento, não podemos fazer reuniões no nosso prédio. Então, isso tudo obviamente nos deixa fisicamente mais distantes. Mas é impressionante como eu tenho sentido proximidade de cada um no espírito, como eu tenho orado com intensidade, como tem tido um fluir. Eu espero também que esteja acontecendo com você, uma expectativa constante de que coisas grandes e tremendas estão acontecendo, ou estão por acontecer, porque Deus é bom e tem planejado coisas boas para nós. Aleluia! Você pode dizer amém onde você está? O Senhor é contigo. Amém? Muito bem, vamos começar, como temos feito todos os dias, fazendo a confissão da palavra de Deus. Hoje o versículo está em Isaías 43, verso 2. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo aí na sua casa, mais uma vez, vou dizer para você, eu vou parar de falar isso, estou falando porque ainda estamos no terceiro dia. Se você se inscreveu, você recebeu o livreto aí no seu WhatsApp em PDF, no formato digital, você pode abrir no seu celular e ler comigo. Se você não se inscreveu e nem quer se inscrever, você então pode entrar no Instagram, no meu perfil, Aloysio A. Silva, e lá nós temos também a confissão todos os dias. Se você mora em Goiânia, é só você passar em um dos prédios da Videira. Então, ontem eu desafiei você a inscrever no site 10 pessoas para que elas recebam material. Pode ser que você mora em Goiânia, você inscreveu várias pessoas e você quer dar para elas o livreto. Você pode pegar aqui no prédio da igreja. Nós temos 10 prédios da Videira em Goiânia. Você pode ir em qualquer um deles, tá bom? Não somente isso, mas você recebeu também as nossas fichas de oração, que estão disponíveis ou foram disponibilizadas nos prédios da Videira e também para quem se inscreveu para participar do jejum. Então, com certeza também você tem recebido o resumo da ministração, coisas tremendas estão acontecendo e você está sendo enriquecido em todo o tempo. Então, agora pega a sua confissão e vamos ler na palavra de Deus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Preste atenção, isso aqui é importante eu dizer sempre para você.
Você não deve ficar preocupado em definir para Deus como Ele deve fazer as coisas, tá bom? Apenas descanse que o seu Pai cuida de você e Ele vai fazer da maneira mais apropriada, que vai abençoar mais você também e glorificar mais o nome dEle. Então preste atenção, alguns são poupados de passar pelas águas, alguns são poupados de passar pelo fogo. Ok? Não fique aí querendo passar pelo fogo. Ai, meu Deus, não estou entendendo, todo mundo está passando pelo fogo, só eu que não. Aleluia. Glorifique a Deus. Você não tem que passar por coisa alguma. Então, se você foi poupado, Deus tem um propósito em todas as coisas, há um propósito nisso também. Então, nós estamos vivendo o tempo de pandemia. Alguns são poupados, não vão ficar doentes, não vão ser contagiados, vão ser vacinados e nunca vão ter essa gripe na vida deles. Nunca. Vão ser poupados. Aleluia, glorifica e agradeça a Deus. Mas significa que os que estão passando pela luta, Deus não está com eles? Não, existem outros que não serão poupados, eles vão passar pelas águas, eles vão passar pelo fogo. É como o caso dos 3 amigos de Daniel, você lembra? Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, Nabucodonosor colocou um decreto dizendo que todos deveriam se curvar diante da estátua. Eles não iriam adorar ídolo nenhum, só adoram a Deus. Eles não obedeceram o rei. Por causa disso, o rei ficou furioso e mandou lançá-los numa fornalha, aquecida 7 vezes mais. E a Bíblia fala então que eles foram lançados ali. Tinha outros judeus que estavam em Babilônia? Tinha, inclusive Daniel. Eles foram poupados? Sim. Não se menciona que eles foram lançados em fornalha nenhuma. Somente aqueles 3 foram. Não é verdade? Então, mas aí se cumpriu na vida deles. Quando eles foram lançados no fogo, eles não se queimaram, a chama não ardeu neles. Pelo contrário, lá dentro tinha um 4º homem presente. Quem era? O Senhor Jesus estava com eles. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Essa é a palavra do Salmo 23, ok? Então, não aceite condenação. Sabe qual que é a pior condenação? Nem é a condenação do pecado, é a condenação da aflição. É a condenação da tribulação, é a condenação da doença, porque sempre tem os amigos de Jó que vão dizer para você que isso é porque você é mais pecador, é porque a praga te alcançou, porque o seu pecado te achou, você errou, entendeu? E aí você fica acusado. Tem pessoas que se escondem quando ficam doentes, porque eles acreditam que realmente estão mais longe de Deus. Isso é mentira do diabo. Rejeita toda condenação, permaneça na graça de Deus. Se o Senhor quer que eu passe pelo fogo, eu declaro, eu não vou me queimar. Você sabe, eu passei pelo Covid, eu fiquei doente, passei mal pra caramba, mas no meio de tudo aquilo, eu tinha uma palavra de vitória. Eu declarei, o fogo não vai arder em mim, vou sair do outro lado, o Senhor me livra da boca do leão. E de fato, saí do outro lado, estou aqui com você, glória a Deus. Outro dia eu fiz um exame para saber minha imunidade, estou aí com quase 80% de imunidade, aleluia. Então foi bênção, alguns vão ficar imunes por causa da vacina, eu já estou imune, mas vou vacinar também, você deve vacinar também. Vacina não é incredulidade, ok? É só prudência, inteligência e bom senso. Então, vamos lá, vamos confessar a palavra de Deus agora então. Uma vez que você entendeu o princípio, entendeu a ideia, a visão aqui, e você agora está livre de toda condenação, mesmo que agora você esteja na sua casa, isolado, porque você foi contagiado com esse vírus, eu quero te declarar que o Senhor está com você e na sua casa. Se a sua casa virou uma fornalha ardente, virou uma cova de leões, não se preocupe, o Senhor vai enviar o seu anjo, vai fechar a boca do leão e você será guardado em nome de Jesus. Aleluia, é a promessa do Senhor, eu creio na sua palavra, e quando você abre a sua boca, você libera fé. Já expliquei isso para você desde o primeiro dia. A maneira bíblica de liberar fé é falando. Nós não falamos para ser verdade, não é a nossa fala que faz com que algo se torne verdade, não. Nós não confessamos para ser verdade, nós confessamos porque já é verdade. Nós confessamos para que nos lembremos da verdade. Nós confessamos para que o mundo espiritual conheça a verdade. Nós confessamos porque concordamos e testemunhamos a respeito da verdade. Amém? Vamos lá então. Repita comigo onde você está. Feche os seus olhos. Diga em fé. Diga, quando eu passar pelas águas, eu não estarei sozinho. O Senhor está comigo.
eu não vou submergir, eu não vou afundar, eu não vou me afogar, porque o Senhor está comigo. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aleluia! Diga, quando eu passar pelos rios, eles não vão me submergir. Diga, quando eu passar pelo fogo, eu não me queimarei. Diga, nenhuma chama vai tocar em mim. Diga, eu sou guardado no nome do Pai. Eu creio que o Senhor me envolve por todos os lados. Diga, eu creio que o anjo do Senhor acampa ao meu derredor. Diga, eu creio que sou coberto pelo sangue de Jesus. Por isso eu rejeito todo medo, toda angústia, toda ansiedade, porque o meu Pai cuida de mim, em nome de Jesus. Aleluia! É apenas uma confissão. Você pode fazer várias confissões orando esse texto da palavra de Deus. Projeta de novo para mim, Isaías 43:2. Então você pode ler o versículo e orar. Quando eu passar pelas águas, o Senhor é comigo. Quando eu passar pelas águas, o Senhor está comigo. Eu creio, Ele está comigo agora. Quando eu passar pelos rios, não vou me afundar. O Senhor está comigo. Vou passar por cima dos problemas. Está entendendo? Você pode orar a palavra de Deus. Faça isso todos os dias. Você não tem que fazer isso trancado no seu quarto. Se tiver um quarto só seu e você puder fazer isso, é até bom. Mas também é bom quando você pega a confissão, coloca no seu bolso e durante o dia, em alguns momentos, você lê a confissão. Você fala em voz alta. Pastor, eu tenho que falar em voz alta? Tem que falar em voz alta. Ninguém é salvo em silêncio. É preciso crer com o coração e confessar com a boca. Está me entendendo? Então, você não tem que falar para outros ouvirem, porque você não deve jogar pérolas a porcos, ainda mais se é gente que não entende as coisas do Espírito, ok? Mas você deve falar, fale sozinho, fale andando sozinho, fale trancado no seu quarto, mas abre a sua boca, fale com a figueira, amaldiçoa a figueira e ela nunca mais vai dar fruto. Essa é a vontade de Deus. Manda os ventos se acalmarem e vão ter que se acalmar. Manda os demônios saírem, vão ter que sair. Nada disso pode ser em silêncio. É preciso abrir a boca. Amém? Então agora, pega aí a sua ficha com o seu alvo de oração. O seu alvo pessoal. Pastor, não tem também a oração de concordância? Você não orou a oração de concordância. Você lembra o desafio que eu fiz para você no primeiro dia? Qual foi o desafio? Encontrar um parceiro de jejum, alguém para concordar com você. Não tem que ser só um, podem ser vários. E você também concorda com ele, porque é uma parceria, ok? Então essa oração de concordância é importante você fazer junto, ter alguém com você. Pastor, a gente mora longe, liga no WhatsApp, você não vai pagar nada. Você pode fazer ali uma ligação com 3, 4 pessoas, vocês oram junto durante 5 minutos, não precisa mais do que isso. Há poder, acredite em mim, na concordância. Foi o Senhor Jesus quem disse, lá em Mateus 18, verso 18. Vamos ler? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Isso só acontece quando você fala. Continue. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós, 2, nem fala que tem que ser 3 ou mais, 2, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem, tem que haver concordância a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então pare de ficar questionando a palavra, seja simples como uma criança, receba a verdade. Ele disse que vai ser concedido, então vai ser concedido. Eu vou fazer o que a palavra de Deus disse, eu vou concordar, 2 ou 3 vão concordar e algo vai acontecer. Mas eu quero orar pelo seu alvo pessoal também, aqui agora. Por isso eu quero que você ergue ele para cima em nome de Jesus, para que eu possa orar junto com você. Pai, eu oro nessa hora. Ó Deus, eu oro por essa irmã que nessa hora está tão aflita. Aflita por causa de filhos que ainda não se converteram. Aflita por causa do marido que ainda não conhece o Senhor. E ela tem clamado insistentemente. Pai, eu coloco diante do Senhor a oração dela também. Atende o clamor, atende a oração. O Senhor não nos deu filhos para calamidade.
esse pai, essa mãe que está aflito pela enfermidade do filho, por aquela enfermidade crônica, que os médicos não podem fazer nada, mas tu podes, tu és poderoso. Ó Senhor, honra o teu nome, manifesta o teu nome. Ó Senhor, tu és aquele que cura. Ó Santo Jeová Rafá, manifesta na vida desta família. Pai, eu oro agora por aqueles que estão clamando por restauração. Ó Deus, por aqueles que estão desempregados, por aquele empresário que está com medo de quebrar, ou que talvez até já foi à falência. Pai, eu creio que o Senhor é o restaurador fiel. Tu fazes novas todas as coisas. Ó Deus, e tudo vai cooperar para o bem dos teus filhos, e eles serão em todas as coisas enriquecidos. Mas, ó Senhor, tu tens as chaves de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Abre portas diante deles nessa hora, em o nome de Jesus. Abre portas para que eles vejam, ó Deus, a manifestação do teu poder. Ó Senhor, eu oro agora por aqueles que nessa pandemia, nesse momento, estão no isolamento, aqueles que estão na UTI, que estão no hospital, que estão passando pelo fogo. Ó Deus Santo, que eles saiam do outro lado. Manifesta, Senhor, o teu poder curador. Livra-os, ó Deus, da boca do leão. Livra-os, ó Senhor, da morte. Manifesta, Senhor, a tua glória. Por isso recorremos a ti, ó Pai, porque tu és Deus gracioso. Ó Deus, e tem prazer em ouvir a nossa oração. Nós pedimos, Senhor, nós batemos e buscamos, porque essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Que a nossa alegria seja completa. Manifesta ao Senhor a alegria completa em nossa vida hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Pega aí agora o seu livro. Nós estamos hoje no 3º dia. E o tema de hoje é Filhos permanecem em casa. Ontem eu compartilhei com você, mostrando para você que o cristianismo não é uma religião. Lembra disso? É verdade, o cristianismo não é religião. Pastor, mas todo mundo fala que é. É porque as pessoas não sabem o que é religião. Ok? Como elas não sabem o que é religião, a gente até aceita elas falarem, deixa elas falarem que é uma religião, mas elas não sabem o que é religião. Então, quando você fica sabendo, quando você ganha entendimento, aí você sabe, cristianismo não é mesmo uma religião. Ok? Mas o principal ponto, nós falamos 5 pontos que traduzem uma religião. E no último ponto, nós falamos para você que cristianismo não é uma questão de reeducação, de aprimoramento de comportamento, mudança de comportamento, autoaperfeiçoamento, porque o cristianismo não é uma questão exterior, é completamente interior. Eu falei para você que o cristianismo, ele na verdade, o centro dele é que em Cristo somos feitos filhos. O que isso significa? Nova criatura. E essa nova criatura não é um pecador perdoado, não, é o justo. Para Deus você nunca pecou, você não tem passado, porque o seu antigo eu morreu, e esse novo eu agora é filho de Deus. Pastor, mas fisicamente eu sou o mesmo, é verdade, mas é só por fora. Por isso o cristianismo não é nada exterior, ele é interior. Aleluia! E aí você certamente entendeu isso, e você então ficou se perguntando, não é? E eu também perguntei para você, qual é o sinal de alguém que virou filho? Como é que eu posso perceber que alguém agora é um filho de Deus? Eu queria colocar para você alguns sinais, mas todos eles estão baseados em um ponto específico, que está lá em João 8, verso 35. Né? A religião produz servos, o cristianismo produz filhos. Pastor, mas eu sou servo de Deus. Eu sei que é. Você sabe, bons filhos servem. Mas os bons filhos que servem não foram transformados em servos, continuam sendo filhos, apenas filhos que servem. Entendeu? Religião não. Religião produz empregado, gente que faz para receber, gente que só se relaciona pela barganha, pela troca. Isso é religião. Cristianismo não. É filho. Qual que é o grande sinal? Olha o que diz o texto. O escravo, que é o servo, não fica para sempre na casa. Os filhos, porém, ficam para sempre. Então já estou te respondendo a pergunta. Esse é o grande sinal do filho. Quem é filho, permanece. Quem é filho, continua. Quem é filho,
nunca mais retrocede, volta para trás. Não estou dizendo que não possa cair. Não, não disse isso. Filhos caem, mas podem cair 7 vezes se levantam. Não disse que não pecam, ok? Não coloque na minha boca o que eu não disse. Filhos podem pecar ainda? Sim, claro, mas o pecado é um acidente. Filhos não querem viver no pecado. Está me entendendo? Por quê? Porque o cristianismo transformou o porco num cordeiro. Porcos, eles quando caem na lama, eles se esbaldam, porque eles gostam da lama. Ovelhas, quando caem na lama, se sentem desconfortáveis, elas não querem permanecer ali, porque não é a natureza delas. Então, hoje eu quero te mostrar esse grande sinal, ok? Agora, quando eu falo de filhos, preste atenção. Não me interprete, pastor Luiz está falando ali de filhos na fé, filhos espirituais, filhos ministeriais. Não estou falando disso. Essa mensagem não é nenhum tipo de indireta para essas pessoas, ok? Eu não preciso de mandar indiretas, quando eu quero falar, eu falo diretamente. Eu estou falando hoje de filhos de Deus, regenerados. Estou falando de novo nascimento, regeneração. É uma palavra para você. Está me entendendo? Pastor, você quer dizer que todo mundo que está na igreja é filho? Todo mundo que frequenta o culto é filho? Todo mundo que participa das nossas cerimônias, atividades da igreja, ele é realmente filho? Não. Infelizmente não, como eu te disse. Você pode estar na casa e não ser filho. Mas se você não é filho, em algum momento você vai partir. Eu quero te mostrar 3 pessoas que não permaneceram na casa, mas tiveram que partir. O primeiro deles foi Adão. Adão foi o primeiro que não ficou em casa, ok? Adão não permaneceu em casa por quê? Porque não se tornou filho. Pastor, como é que é isso? Adão não era filho? Não. Adão não tinha pecado no começo, foi criado sem pecado, mas não era filho. Ele foi criado e depois ele deveria se tornar filho. Se Adão, você lembra que Deus colocou diante dele 2 árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida? Se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele teria se tornado filho. Então, você percebe? Nesse sentido, há um sentido bem específico aqui, que o novo nascimento é o propósito de Deus antes do pecado. Antes que o homem pecasse, Deus já tinha planejado que o homem se tornasse seu filho. Está entendendo? E como é que isso aconteceria? Se Adão comesse da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? É Cristo. Entendeu? Cristo. A gente, quando vê essas 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, a gente sempre tem uma ideia assim, de teste. Deus estava testando, né? Testando o homem. Ok, tem esse aspecto de teste, mas é muito mais do que isso. Deus estava dando para o homem a oportunidade de receber a vida de Deus dentro de si. Espera aí, pastor, Adão não tinha a vida de Deus dentro dele? Quando foi criado, não. Deus soprou o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é a vida bios, vida biológica, que nós temos e os animais têm. É a mesma vida, vida física. Mas a vida de Deus, não. A vida de Deus estava na árvore da vida. Adão teria que escolher deliberadamente pegar o fruto e comê-lo. Se ele fizesse isso, ele iria nascer do Espírito, ele ia receber a vida de Deus. Então, nesse sentido, o próprio Adão tinha que nascer de novo. Entendeu? O novo nascimento faz parte do propósito de Deus para nós, muito antes do homem ter pecado. Por isso que eu digo para você que o novo nascimento não é uma questão de mudança de comportamento, nem é questão de mudança de hábitos. Existem muitas técnicas aí, né? Você sabe aquela coisa neurolinguística, né? Existem condicionamentos na psicologia, existem muitas coisas que podem ser feitas que muda o comportamento da pessoa, mas não pode mudar a sua natureza. Está me entendendo? Não pode mudar a sua natureza. O novo nascimento é receber a natureza de Deus, é a vida incriada de Deus, é a vida com a qual o próprio Deus vive, essa vida chamada de Zoe, não é bios, é Zoe, ok? E isso quando nós comemos do Senhor. Pastor, muito legal isso, né? Comer da árvore da vida, Jesus é a árvore da vida, como é que eu posso comer do Senhor? Ainda bem que você perguntou isso, porque essa é uma pergunta vital realmente. Você precisa de comer do Senhor para nascer de novo.
E muitos, em vez de comer do Senhor, estão comendo do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Aqui você tem de novo as duas coisas envolvidas. Você tem religião. O que é religião? É saber o que é certo e o que é errado. O que é religião? É saber o que é proibido e o que é permitido. O que é religião? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Religião nenhuma ensina coisas ruins, só ensina coisas boas. Entendeu? Então, você, aí, baseado nisso, você fala, toda religião é boa. Não, o Senhor colocou todas elas no lixo. Por quê? Porque você não é capaz de praticar o bem no padrão divino. Entendeu? Por isso, religião é a árvore do conhecimento. Quanto mais você come dessa árvore, mais morte você tem. Cristianismo não é religião, é árvore de vida, é Cristo. Cristo não é uma questão de saber certo e errado. Cristo não é uma questão de autoaprimoramento, é a questão de receber uma outra pessoa dentro de si. É receber o próprio Cristo na pessoa do Espírito Santo dentro de você. Não é maravilhoso isso? Agora eu estou te falando coisas profundas, hein? Mas essa é uma chave espiritual fundamental. Você percebe que eu falo muito de chave espiritual. Por quê? Porque tudo na vida precisa de uma chave para abrir. Se você não tem a chave apropriada, você não vai avançar. Eu estou te contando a chave apropriada para se relacionar com Deus. Pastor, isso é importante para eu liberar a fé? Sim, na nossa próxima ministração, amanhã, eu vou começar a falar sobre como receber vitória, como se apropriar da vitória, como liberar fé para ver as muralhas caindo, para ver o poder de Deus fluindo. Então amanhã você não pode perder, porque amanhã eu quero falar sobre isso. Entende? Mas para que você possa amanhã entender isso, você tem que hoje compreender esse princípio. O novo nascimento vem antes. Ok? Então, voltando à pergunta, como é que eu posso comer do Senhor? Para você entender, eu vou ler para você uma história que está lá em Lucas, capítulo 24. Lá em Lucas, capítulo 24, conta a história de dois discípulos que iam caminhando para a aldeia de Emaús. E foi no domingo, o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Ele tinha ressuscitado antes ali, quando o sol nasceu ali, 5 horas da manhã. Foi quando ele ressuscitou. E esses discípulos, então, ali, em torno, provavelmente ali do meio-dia, eles estavam caminhando. O Senhor veio e se aproximou e ia com eles. Olha o que diz Lucas 24, verso 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas que tinha sucedido. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus ia com eles. O próprio Senhor. Mas olha o que diz o verso 16. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Por que estava impedido de reconhecer a Jesus? Isso é uma pergunta importante. Porque Jesus mudou? Porque agora, glorificado, ele tinha outra aparência? Não. É porque o Jesus que estava ali no corpo físico, na carne, andando com seus discípulos, era um Jesus limitado pelo corpo. Se ele estava em Belém, não podia estar em Jerusalém. Se ele conversava com Pedro na Galileia, ele não podia ouvir a oração de alguém que estava em Jerusalém. Por quê? Porque ele estava limitado no corpo, ele estava como um homem. Mas depois que ele ressuscitou, mudou. Agora ele está glorificado. Agora ele divinizou, ele levou a natureza humana, porque ele continua sendo homem, à condição de divindade. Jesus é Deus, mas também é homem. Mas agora, você não vai relacionar com o Senhor como os discípulos se relacionavam nos evangelhos. Você vai relacionar de maneira diferente. Você vai conhecê-lo de uma outra maneira. Pastor, como é que é essa maneira que eu vou conhecer o Senhor? Aí o Senhor chega para eles e pergunta, escuta, o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E aí um dos discípulos, verso 18, chamado Cleopas, falou, você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu com Jesus, que padeceu e foi morto pelas autoridades? E a Bíblia fala então que, olha o que diz, verso 27, ele diz, e começando por Moisés, bom, ele está caminhando, só você que não sabe de Jesus, aí o Senhor Jesus vai agora se revelar para eles. Aí o Senhor diz, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha que coisa impressionante. Por que o Senhor Jesus não falou para eles, ô Cleopas, sou eu, Jesus, está me reconhecendo? Não, rapaz, a gente estava andando junto aqui. Por que o Senhor não falou isso? Porque agora,
Cleopas e nenhum outro homem vai se relacionar com ele dessa maneira. Agora é no Espírito. E a maneira de ver o Senhor é na palavra. Estou mostrando aqui o iPad, mas é a Bíblia, ok? A maneira de conhecer o Senhor agora é vendo o Senhor na Escritura. É vendo o Senhor na palavra, no Evangelho. A Bíblia fala que o Senhor, começando por Gênesis, foi até Malaquias, mostrando o que estava escrito a respeito dele. Em outras palavras, eles foram vendo o Senhor Jesus na Escritura. Verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque a tarde já está declinando o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Agora, olha o que diz o verso 31, isso aqui que é importante. Então, olha que coisa interessante. No momento em que o Senhor partiu o pão, e partir o pão significa a ceia. Sempre no Novo Testamento, partir o pão é uma referência à ceia do Senhor. Na hora que ele partiu o pão, olha o que diz, se lhes abriram os olhos. Entendeu? Se lhes abriram os olhos, e então reconheceram o Senhor. Preste atenção. Você precisa de comer do Senhor. Entendeu? Mas aonde? Em primeiro lugar, na Escritura. Você precisa ver Jesus de Gênesis até Apocalipse. Está me entendendo? Precisa ver Jesus de Gênesis a Apocalipse. Porque quando você vê o Senhor, você está comendo da árvore da vida que Adão não comeu. Entendeu? Por isso, cristianismo não é a respeito de códigos de conduta, não é a respeito de autoajuda, de métodos, passos disso, passos daquilo, técnicas disso e daquilo, princípio disso ou daquilo. Não, essas coisas podem ser boas, mas são de outra árvore. Cristianismo é um relacionamento com uma pessoa, está me entendendo? Por isso, as pessoas vêm para o culto, às vezes, e elas falam, pastor, ensina para a gente como é que a gente pode ter um casamento melhor. Fala lá, 10 passos para um casamento bom. Presta atenção, 10 passos para um casamento bom pode ser uma boa pregação, mas não é a árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. Então, eu tenho que, na verdade, dizer para ele o seguinte, seu casamento está ruim, Cristo, o nome dele é Yeshua, Salvador. Ele quer salvar o seu casamento. Assim como ele transformou água em vinho lá em Caná da Galileia, ele pode transformar o seu casamento hoje. Simples assim. Quem vai fazer é ele. Eu apenas creio. Não é método que eu vou aplicar, não é técnica que eu vou usar, é Cristo no meu casamento. Isso é cristianismo. O resto é religião. Entendeu? Agora, presta atenção. Essa expressão, e se lhes abriram os olhos, é a mesma expressão usada lá em Gênesis 3,7. Vamos ler? Gênesis 3,7 foi o momento em que o homem e a mulher comeram da árvore do conhecimento. No momento em que eles comeram, o que aconteceu com ele? Abriram-se então os olhos de ambos. A expressão é a mesma. Por que o Espírito Santo fez questão de usar a mesma expressão? Porque lá em Gênesis, eles comeram do fruto errado e os olhos deles se abriram para o pecado. Mas aqui em Lucas 24, eles comeram do pão que é Cristo. Eles viram Cristo na Escritura. E então os olhos deles se abriram agora para a árvore da vida. Está entendendo como é que você nasce de novo? É só pela fé. Você só precisa de ver Cristo. Pastor, mas só ver é ver. Quando você vir, o seu coração vai esquentar. A Bíblia fala que no momento em que eles viram o Senhor, reconheceram o Senhor desapareceu. Não é fantástico isso? Vamos ler o verso 31? Olha, Lucas 24, 31. No momento em que eles reconheceram, o Senhor desapareceu. Olha o que diz. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele faz o quê? Desapareceu. O que ele está dizendo? Eu vou desaparecer porque agora vocês já viram. Uma vez que vocês viram, acabou agora. Acabou aquela dispensação. Vocês estão agora num novo momento. É assim que você vai comer da árvore da vida. Entendeu? Seus olhos já se abriram. Entendeu? No Velho Testamento, comeram da comida errada. Por isso tiveram os olhos abertos para o pecado. Mas no Novo Testamento, agora na Nova Aliança, você tem a oportunidade de comer da comida certa. E quando você comer do Senhor Jesus, os seus olhos também vão se abrir. Você vai começar a ver, entender, compreender as verdades de Deus. Entendeu? Então, Adão comeu da árvore errada, ele não comeu da vida. E porque ele não comeu da vida e comeu da árvore errada, ele foi expulso do paraíso, foi expulso de casa. Por que ele foi expulso? Porque a casa é só para filhos, está me ouvindo?
é só para aqueles que têm a mesma natureza do Pai. Uma vez que Adão comeu de outra árvore, ele ganhou uma outra natureza, da serpente. Ele ficou serpentino. Ele passou a ser satânico, na verdade. Por quê? Porque o diabo injetou nele outra coisa. Mas presta atenção, uma vez que você tem a natureza serpentina, você não pode ficar na casa de Deus, que é divina. Por isso você tem que sair, porque a casa é só para os filhos, para os que têm dentro de si a vida de Deus. Então, uma maneira de você compreender o novo nascimento é você entendendo que é uma mudança de reino. Você entende o que eu quero dizer com reino? Um reino fala pelo menos de 3 coisas, todas elas relacionadas conosco. Olha o que diz. Primeiro, um reino é uma esfera, um lugar, onde tem um rei, um soberano. A Bíblia fala que você foi transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está numa esfera agora do reino de Deus. Segunda coisa, um reino não fala só do lugar, mas fala também das pessoas que estão ali, dos súditos de um rei. Também constitui um reino. Então, quando você nasce de novo, você se torna súdito de um novo rei. Antes você era escravo do príncipe das trevas. Agora você é filho do rei Jesus. Não é maravilhoso isso? Mas um reino também nos fala de um tipo de natureza. Então, por exemplo, você entende que existe o reino vegetal? Então, só pode pertencer ao reino vegetal aquilo que é vegetal. Você entende que tem um reino mineral? Que tem um reino animal? Cada reino tem o seu tipo de vida. O reino vegetal tem um tipo de vida. O reino animal tem um outro tipo de vida. Agora, existe o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, ele tem uma vida eterna, uma vida divina, a natureza de Deus, o Zoe de Deus. Amém? Somente filhos de Deus, nascidos no Espírito, pertencem a esse reino, que é o reino dos céus, que é espiritual. Por isso, o novo nascimento é mudança de natureza. Guarde isso. Não é meramente mudança de comportamento. Está entendendo? O pastor, o que é natureza? Natureza é aquilo que faz parte de você, que você faz espontaneamente. Nunca precisou de ninguém te ensinar. Não precisa de um curso de respirar. Entendeu? Você respira espontaneamente. Um cachorro late. Você não tem que ensinar o cachorro a latir. Se ele tiver a natureza de cachorro, ele vai latir espontaneamente. No mesmo princípio, você não tem que ensinar um pecador a pecar. Ele vai pecar espontaneamente, faz parte da natureza dele. Então, quando você nasce de novo, você ganha a natureza de Deus. Está me entendendo? E agora, espontaneamente, você quer fazer a vontade de Deus. Isso é natural para você. Filhos permanecem. Mas quem tem uma natureza diferente, vai embora. É assim que as coisas funcionam. O segundo exemplo é o exemplo de Caim. Se você nunca leu a Bíblia, a história de Caim está no capítulo 4 de Gênesis. Mas mesmo sem ter lido a Bíblia, eu acho que é uma história que todo mundo conhece universalmente, porque é contada em todo tipo de situação, não é verdade? Você conhece a história, vou contar para você, a Bíblia fala que Caim e Abel um dia foram adorar a Deus. Abel era pastor de ovelhas, e ele trouxe do seu rebanho uma ovelha e ofereceu a Deus em sacrifício. Caim era lavrador. Ele pegou então do fruto da lavoura e trouxe uma oferta ao Senhor. A Bíblia fala que da oferta de Abel, Deus se agradou. Mas da oferta de Caim, não se agradou. Uau! Que coisa impressionante que aconteceu aqui. Você sabe, quando eu era novo convertido, eu ficava com a dó de Caim. Eu não entendia isso. Eu falava, mas não é possível. Caim fez o melhor, ele trouxe o melhor da sua lavoura. Ele fez para Deus. Como é que Deus não aceitou? Por que, tadinho, Deus não aceitou? Eu tinha dó de Caim. Mas é porque eu não tinha entendimento. Eu era novo convertido, eu não entendia ainda. Eu não tinha muitas chaves espirituais à minha disposição. Então eu não conseguia abrir certos textos da palavra de Deus. Então Caim, você conhece o resto da história, ficou muito zangado, né? Ficou muito zangado, porque Deus aceitou a adoração de Abel e não aceitou a dele. Como é que Caim percebeu que Deus aceitou a de Abel e não aceitou a dele?
A Bíblia não diz, mas deve ter tido algum sinal. Algum sinal. Eu tenho por mim, isso é minha opinião, pode jogar fora se você quiser. Eu tenho por mim que manifestou fogo do céu naquela hora, sobre a ovelha, sobre o cordeiro que foi colocado ali. Entende? Enquanto que no altar de Caim não aconteceu nada, nada. O que isso nos fala? Por que Caim, depois a Bíblia fala que Caim vai matar o seu irmão Abel, você conhece a história, e ele vai ser expulso. Caim não pode ficar em casa. Sabe por quê? Porque ele não permaneceu ou não adorou a Deus baseado no sangue. Caim não entendia o sangue. Entende? E é uma coisa interessante essa história, que essa história tão trágica, ela começa com adoração. Então, muitos gostam de pensar que a adoração é o grande sinal de alguém que nasceu de novo, mas não é. Entende? Tem pessoas que nunca nasceram de novo e vão querer adorar a Deus, e vão cantar cânticos, e vão fazer barulho, mas na história de Caim e Abel, nós vemos que os dois foram para adorar, mas um não foi aceito diante de Deus. Entendeu? Porque só filhos podem adorar da posição correta. Pastor, qual que é a posição correta para você adorar a Deus? Essa é a pergunta. Qual a posição correta? Já te respondo. Quando você chega diante de Deus, você tem duas opções. Ou você vem sem pecado, ou você traz o sangue com você. Está me ouvindo? Ou você vem sem pecado, ou traz o sangue com você. Se você não consegue chegar diante de Deus sem pecado, então a Bíblia diz que você tem que trazer o sangue. Mas Caim não trouxe sangue, ele trouxe da lavoura. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não preciso de alguém morrer por mim. Né? Eu posso chegar diante de Deus diretamente, mas não pode. Por quê, pastor, que te diz isso? Porque a Bíblia fala, vou contar para você, não precisa de ler, eu estou contando, depois você pode conferir, lá em Gênesis capítulo 3. A Bíblia fala que depois que o homem comeu da árvore do conhecimento, os olhos dele se abriram. E quando os olhos se abriram, ele percebeu que estava nu e teve medo, quis se esconder de Deus. Deus apareceu no jardim e falou, Adão, onde estás? Ele se escondeu, tentou fazer roupa para si com folhas de figueira, mas não funciona, as folhas secavam e caíam, e ele então ficou muito assustado. Deus então vem e fala para ele, presta atenção, Deus tinha dito para ele que se ele comesse, ele morreria, não é verdade? Ele tinha comido e não tinha morrido, pelo menos não morreu na hora. O que ele concluiu? Quando Deus me encontrar, ele vai me matar. E aí, qual foi o resultado disso? Qual que é o primeiro resultado do pecado? O homem fica com medo e se esconde, foge de Deus, porque está com medo. Ele não teve medo de conversar com cobra, mas agora ele tem medo de Deus, porque ele pensa que Deus vai fazer o mal para ele, Deus vai matá-lo. Mas quando Deus chega, em vez de fazer isso, Deus faz o quê? A Bíblia fala que Deus pegou um animal, não diz qual animal era, mas lá em Apocalipse 13, verso 8, diz que o Senhor Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como é assim? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu creio que se refere a esse momento. Deus então pega um animal, Gênesis não diz que animal era, eu creio que era esse cordeiro. Deus pega então o cordeiro e mata na frente do homem e da mulher. Você tem noção? Ninguém tinha morrido. Agora Adão está vendo sangue para todo lado. Aquilo foi muito marcante. Deus está ali ensinando para Adão agora qual que era a maneira de se aproximar, como é que ele deveria chegar diante de Deus. Olha, não vou matar você, Adão, mas alguém vai ter que morrer. Vou matar o cordeiro no seu lugar. Entendeu? Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu amo você, Adão, não quero que você morra. Então vou matar o cordeiro no seu lugar, está entendendo? Cordeiro. A Bíblia fala então que Deus pegou depois a pele do cordeiro e fez roupas para o homem e a sua mulher. De maneira que agora o homem estava vestido do cordeiro. Quando Deus viu o homem, agora Deus via o cordeiro. Entendeu? Deus viu o cordeiro. Quem era esse cordeiro? O Senhor Jesus. Por isso, hoje, mesmo hoje, para que o homem se apresente diante de Deus, é preciso o sangue. Então, Adão aprendeu aquilo. E ele ensinou para os seus filhos. Abel aprendeu. A Bíblia fala que Abel era pastor de ovelhas. Naquela época, o homem não comia carne, era vegetariano. Então, ele só criava ovelhas por duas razões. Para ter a lã, para poder se aquecer, se vestir, e também para usar como sacrifício diante de Deus. Entendeu? Abel entendeu, mas Caim
se recusou. Ele não quis se apresentar diante de Deus da maneira como Deus tinha estabelecido. Quando você aceita o modo de Deus, você está reconhecendo que você é pecador e precisa do sangue. Você precisa do cordeiro morrer no seu lugar. É isso que você está dizendo. Mas Caim não fez isso. Ele trouxe ao Senhor uma oferta de cereais. Não tinha sangue. Não tinha sangue. Abel trouxe uma oferta de um cordeiro, apontando para o Senhor Jesus. Entendeu? Quando um homem, naquele momento, fazia diante de Deus um sacrifício que envolvia a morte do cordeiro, ele estava dizendo o quê? Eu sou pecador, preciso do sangue. Mas quando um homem chegava diante de Deus sem o sangue, ele estava dizendo o quê? Não precisa ninguém morrer por mim, porque eu não sou pecador. Eu não preciso do sangue para me cobrir. Não preciso que inocentes morram por mim, porque eu não sou o culpado. Entendeu? Eu confio no meu desempenho. Eu posso obedecer o mandamento de Deus. Esse é o significado do caminho de Caim. É a religião do homem tentando chegar no céu. Entendeu? Só que o efeito é o contrário. A Bíblia fala que Caim foi expulso de casa. Não há lugar em casa para aqueles que ignoram o sangue do cordeiro. Entendeu? A Bíblia fala que Caim ficou com inveja. Né? Ele teve inveja do seu irmão Abel. Isso é uma coisa muito séria. A inveja sempre vem acompanhada de religião. Todo aquele que é religioso, que se relaciona com Deus com base no seu próprio merecimento, que acredita que já obedeceu o suficiente, portanto Deus agora é devedor, tem que abençoá-lo. Essa pessoa vai cair na inveja, porque no dia que ela vir alguém debaixo do favor de Deus sendo abençoado, ela se revolta. Por isso eu digo para você, o favor sempre atrai perseguição. Assim como Caim perseguiu Abel, se você hoje tem favor, você é Abel. Porque só tem favor quem crê no sangue. Só tem favor quem se apresenta diante de Deus confiado em Cristo. Se você já chega confiado em alguma obra que você fez, em alguma obediência aos mandamentos, qualquer coisa que seja, até mesmo jejum. Ah, eu jejuei hoje. Com certeza Deus está feliz comigo. Ah, eu jejuei hoje. A minha oração está tocando o céu. Presta atenção, se você confia no jejum, seu jejum perdeu o significado. Você não pode confiar, você confia no sangue do cordeiro. Está me ouvindo? E aí você ganha favor. Mas toda vez que tem favor, invejosos se levantam. Você sabe, os teólogos dizem que o primeiro pecado foi da soberba, de Lúcifer. Eu não discordo, mas eu acredito que o primeiro foi a inveja. Lá em Isaías 14, verso 14, é um texto que se refere a Lúcifer. E lá em Isaías 14, diz assim, isso é o diabo dizendo, antes de cair, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Quem foi criado à semelhança do Altíssimo? Quem é a imagem e semelhança do Altíssimo? Então Lúcifer queria algo que você tem. Você acha que isso não dá problema? Tem irmão que pergunta, por que o diabo não gosta de mim? Porque você se parece com Deus. Aí continua, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, para o mais profundo do abismo. Pastor, onde é que está a inveja aqui? Primeiro, ele teve inveja de Deus, ele queria ser como Deus. Segundo, teve um dia que ele andava pela terra, rodeava a terra, ele viu o homem num jardim, e ele olhou e falou, é Deus que vem ali? Não, não é Deus, mas é alguém muito parecido, semelhante a Deus. Naquele dia ele invejou e te odiou. E agora nós vemos Caim tendo inveja de Abel, porque Caim está vivendo numa natureza serpentina, rejeitando o sangue. A Bíblia não fala que Abel era melhor do que Caim, mas Abel tinha favor. Por que ele tinha favor? Por causa do sangue. Está me entendendo? A Bíblia fala então que Caim foi expulso. Está no verso 7. Deixa eu dizer algo para você no verso 7. Projeta, por favor. Gênesis 4, verso 7. Muitas pessoas leem esse versículo e não entendem o que Deus está dizendo para Caim. Porque o semblante dele decaiu depois do culto. Ele falou, não tem cabimento, eu estou aqui me esforçando, lidero o céu, entrego meu dízimo, sou um crente fiel, e na hora de Deus abençoar, Deus abençoa o João e não me abençoa? Como é que é esse negócio? Isso não está certo. Esse é o espírito de Caim. E o Senhor então fala o que para Caim? Olha o que Deus diz. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta,
Presta atenção no que está dizendo aqui. O pecado jaz à porta. Essa é uma expressão difícil de entender, mas fica fácil se você tiver uma chave. Muitos rabinos judeus, eles dizem algo muito interessante, que pode nos abençoar. Em hebraico, essa palavra, pecado, é ratá. Escreve chatá. Ratá é pecado. Mas tem uma coisa, a palavra oferta pelo pecado é a mesma, ratá. Você sabe, todo idioma tem isso. Em português você fala manga se referindo à fruta e fala de manga se referindo a essa parte da roupa. É normal isso em qualquer idioma. Em hebraico, pecado e oferta pelo pecado é a mesma palavra. Pastor, como é que eu vou saber então a qual das duas está se referindo o texto? Somente pelo contexto. Então, muitos dizem que a melhor tradução aqui não é pecado, é oferta pelo pecado. E faz muito sentido. Vamos ler como se fosse oferta pelo pecado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Em outras palavras, se você não tem pecado, meu amigo, pode vir, você vai ser aceito. Lembra que eu te falei? Você não tem pecado? Pode vir. Se todavia você tem pecado, ou procede mal, eis que, no lugar de pecado, vamos colocar a oferta pelo pecado. Eis que a oferta pelo pecado está ali na porta. Qual que é a oferta pelo pecado? Cordeiro. Está lá, balindo na porta. Vai lá, pega o cordeiro, apresenta. Você vai ser aceito. Você vai ser aceito. Não é impressionante isso? Essa é a palavra de Deus. Não tente se relacionar com Deus com outra base. Não tente se relacionar confiado em seu merecimento, justiça própria. Só chegue confiado no sangue do Cordeiro. A Bíblia fala aqui que Caim foi expulso. Não ficou em casa, porque não creu no sangue. O terceiro exemplo é Ismael. Ismael também não ficou em casa. Vocês devem saber quem é Ismael. Ismael era um dos 2 filhos de Abraão. Abraão teve 2 filhos, com 2 mulheres, Sara e Agar. Sara teve um filho chamado Isaque, e Agar também teve um filho chamado Ismael, ok? Ismael, a Bíblia fala, não era filho da graça, mas era filho do esforço, do braço do homem, daquilo que o homem pode fazer. Isaque era filho da promessa. Ismael não pode ficar em casa. Ismael teve que sair da casa, foi expulso da casa. Por quê? Porque só pode ficar na casa os filhos da graça. Servos ficam por algum tempo, mas terão que partir, porque a casa é somente para os filhos. Está me entendendo? Não há vida fora da casa. É na casa que desfrutamos do pão da presença do Pai. Mas a casa é só para os filhos. Quem são os filhos? Aqueles que nasceram de novo. Pastor, como é que você me explica isso? Gálatas 4, verso 24. Paulo diz que tudo isso é alegoria, né? Ele diz que Agar simboliza o Monte Sinai e Sara simboliza Jerusalém celestial. O Monte Sinai é a lei. Está me entendendo? Então, Agar é a lei, Sara aponta para a graça. Está me entendendo? Agar, que é a lei, só consegue gerar Ismael, que é carne. Mas Sara, que é a graça, ela gera Isaque, que é o filho da promessa. Preste atenção. Tudo que procede da lei do Monte Sinai é escravidão, diz Paulo. Mas a nossa mãe é a graça de Deus. Essa é a maneira como Paulo confrontou os judaizantes naqueles dias. Eles diziam para os irmãos gálatas, olha, nós somos filhos de Abraão, né? Nós temos um pai. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para ele o seguinte, eu não duvido que você é filho de Abraão, mas quem é sua mãe? Sara ou Agar? Você é filho da lei ou filho da graça? Pastor, como é que eu posso saber isso? Como é que eu posso saber se eu sou filho de Agar? Vou dizer para você, aqueles que são filhos da lei vivem confiado no seu esforço próprio, vivem confiado no seu próprio merecimento, na sua própria obediência aos mandamentos, nas suas obras. Estão sempre tentando merecer a bênção de Deus. Como? Tentando cumprir os mandamentos. Esses são filhos de Agar, são Ismael. Vamos ler lá em Gálatas? Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. A velha aliança e a nova aliança. Velho Testamento, Novo Testamento. Agar é o Monte Sinai, Sara é a Nova Jerusalém. Agar é o Velho Testamento, Sara é o Novo Testamento. E a Bíblia fala então que Sara fez um decreto, lá em Gênesis 21, verso 10. Gênesis 21, verso 10.
Sara falou, olha, rejeita a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não pode ser herdeiro com o filho da promessa. Está decretado. Os filhos da lei não podem permanecer na casa junto com os filhos da graça. Preste atenção, desista de andar confiado no seu merecimento, na sua força natural. Desista de achar que você vai ter que merecer. Não é na sua força, é pelo favor imerecido, é pela graça de Deus. Aleluia! Mas tem um quarto ponto que eu quero frisar para você aqui. Pastor, mas às vezes filhos saem de casa. É verdade. Às vezes filhos saem de casa, mas os verdadeiros filhos sempre voltam. Lá em 1 João 2, verso 19, 1 João 2, 19, diz assim, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam o quê? Permanecido. Quem é filho, permanece. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Está entendendo? Agora, isso aqui não significa que filhos não possam se desviar ou sair de casa por um momento. Mas a grande verdade é que depois eles voltam. Essa é a história do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, até o final do capítulo. Você lembra da história? O pai tinha 2 filhos. O mais novo um dia chegou e pediu herança antecipada, uma grande desonra. Saiu de casa, gastou o seu dinheiro dissolutamente, chegou ao ponto de passar fome cuidando de porcos, ele tinha desejo de comer a lavagem dos porcos, né? Mas um dia ele caiu em si e falou, vou voltar para casa. Meu pai tem empregados, eu agi muito mal, acho que nem posso ser chamado de filho, mas posso ser um empregado, vou voltar para casa. Veja, em nenhum momento ele teve medo de voltar para casa. Por que ele não teve medo? Porque era filho. Ele até pensou que não merecia ser tratado como filho, mas estava muito enganado. A Bíblia fala que o pai o recebeu com festa. Está me entendendo? Com festa. Bom, mas aconteceu um problema naquele dia, você deve se lembrar, né? Ele voltou, o pai abraçou, beijou, fez a festa toda, e de repente chegou o irmão mais velho e perguntou para o empregado, que festa é essa? E o pai falou, seu irmão voltou, seu pai está fazendo uma festa. Ele ficou tão indignado. Lembra? O favor produz inveja. E não queria entrar na festa. E o pai veio para fora, filho, o que foi? Eu estou aqui te servindo esses anos todos, lidero célula, sou dizimista, não perco um culto, estou aqui fazendo tudo, e no dia da festa, olha aí para quem que vai à festa. Entendeu? Essa é a mentalidade dos filhos de Agar, esse é um problema. Entendeu? E aí, qual que é o problema dele? Ele tinha um problema com o irmão. Ele fala, e esse teu filho? Então, preste atenção, eu já ouvi muitas vezes isso. Ah, eu não volto para a igreja, porque irmãos me feriram. Eu fui muito magoado. Preste atenção, esse cara está voltando para casa e o irmão dele está chateado, com raiva. Quer pegar ele e dar um pau nele, entendeu? Mas a casa não é do irmão, a casa é do pai. E o pai está alegre. Tudo bem, filho, você foi ferido, você foi magoado, não é? Mas volta para casa, porque a questão é o pai, não é aquele irmão rabugento que te tratou mal. Mas tem alguns que dizem, ah, não sei, eu acho que eu não creio mais na igreja. Que crê na igreja? Você não tem que crer na igreja. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala para a gente crer na igreja. Não é fé na igreja que te salva, que te transforma. É fé no Pai, é fé na graça superabundante. Presta atenção, a casa está pronta, o pai está pronto, a festa está preparada, só falta você. A família é muito grande, tem irmão de todo tipo, tem irmão chato, tem irmão ranzinza, tem sim, tem irmão que fala o que não deve, tem irmão que te tratou mal. Tudo isso é verdade, eu não questiono você, mas não é motivo para você ir embora, porque o sinal dos filhos verdadeiros é que eles permanecem em casa. Aleluia! Você é filho? Você pode estar me ouvindo agora e toda essa história pode estar tocando você. Então, hoje eu quero fazer um desafio duplo. Todos os dias estou fazendo um desafio, você percebeu? Aceite o desafio no jejum. O primeiro desafio é para que, se você está me ouvindo e você está afastado, volta hoje para casa. Volta hoje para casa. O pai está te esperando. Tem uma festa preparada para você. A mesa está posta. Vem comer o pão. Vem beber o vinho da alegria.
Está me ouvindo? Onde você está é só tristeza, é um chiqueiro. Só tem opressão e morte. Vem para casa. Aqui tem abundância de comida, ninguém passa necessidade. A casa do Pai tem suprimento abundante. Mas o meu desafio vai para a maioria dos que estão agora comigo no jejum. Meu desafio para você é o seguinte: eu quero que você procure, descubra 10 irmãos que você sabe que estão afastados da igreja. Você vai mandar o link dessa pregação para ele. Procure na sua lista de contato. Comece a ler. Esse fulano, nunca mais vi. Onde ele anda? Ele pode estar afastado. Manda um link dessa pregação para ele. Compartilha com ele. Tá bom? Se ele depois quiser voltar e continuar, né, participando do jejum de hoje ou de amanhã em diante, pode inscrever ele. É filho. Filho é bem-vindo em casa. Tem festa para ele. Está aberto para esse desafio? Posso contar com você? Aleluia. Vamos então encerrar esse tempo participando da mesa do Senhor, comendo pão e bebendo o cálice. Aleluia. Pega o seu pão. Repita comigo. Diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi cravado na cruz. Diga: lá na cruz, ele levou sobre si as minhas maldições, para que hoje eu seja abençoado. Diga: na cruz, ele levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades, para que hoje eu seja curado, eu seja saudável. Diga: ele tomou a minha morte e me deu a sua vida. Ele tomou o meu pecado e me deu a sua justiça. Ele tomou a cruz que era minha e me deu o seu trono. Ele pegou a minha coroa de espinhos e me deu a sua coroa de glória. Ele que era filho de Deus, tomou o meu lugar, que sou filho do homem, para que hoje eu seja feito filho de Deus também. Aleluia. Pega o seu cálice. Diga: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Diga: este cálice é o sangue de Jesus. Diga: eu permaneço na casa. Eu sou aceito pelo Pai, porque eu me achego confiado no sangue. Por este sangue eu fui reconciliado. Por este sangue eu fui justificado, perdoado, purificado, santificado. Diga: por este sangue eu fui comprado, redimido. Diga: por este sangue eu piso agora na cabeça do diabo, o acusador, o condenador, e proclamo que sobre mim não há mais nenhuma condenação. Eu estou em paz com meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Coma do pão, beba do cálice. Aleluia! Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa live de hoje. E se você chegou um pouco atrasado, não ouviu o meu aviso, por favor, se inscreva no site jejum21dias.com.br para você receber suprimentos desse jejum todos os dias, pelo WhatsApp ou por e-mail. Amém? E amanhã, ao meio-dia, estamos numa live para compartilhar testemunhos. Venha se juntar conosco também e, obviamente, estaremos de volta amanhã às 19 horas para juntos compartilharmos esse tempo desfrutando do Senhor Jesus. Amém? Deus possa continuar te abençoando e até amanhã.